vou falar a verdade, uma moradia boa pra mim, pra minha família, sendo o nosso próprio. Morado. Né? Um lugar onde eu posso falar, não, isso aqui vai ficar para minhas filhas, se um dia eu faltar, elas não vão ficar jogadas na mão de ninguém. Minha mesmo, moradia minha. Minha não delas, né? Porque hoje a gente tem que lutar para elas. Né? Então, o perfeito para mim seria, igual eu falei, seria própria, nossa mesmo. Como a gente estava lutando para ter aquele apartamento. Né? Mas aí como entrou a pandemia, igual a minha esposa falou, entrou a pandemia, aí travou todos os papéis, ninguém fez nada, aí o homem que estava mexendo com os papéis nosso morreu, ficou lá do Jeep, ela ficou a Deus dará, esperando, igual mulher grávida, só esperando, até hoje. Meu nome é Cristiane, tá? Sou moradora do CDHU, tenho 42 anos, tenho 3 filhos, graças a Deus. Já estamos aí, eu e Fernando, há 17 anos nesse trajetório aí, essa linda e maravilhosa história de altos e baixos, né? Graças a Deus, gosto de executar minhas atividades aí diárias de casa. Às vezes tô aquela maravilha fazendo tudo, às vezes daquela bombeadinha, mas estamos aí. E gosto um pouco de costurar, né? Trabalhando um pouco aí nos deveres da casa, né? Trabalhava com pintura residencial, mas agora estou mais caseira com as meninas em casa. Meu nome é Fernando Feira Cardoso, tenho 46 anos, profissão pedreiro. Desde os 17. O que mais? Morador de CDHU, né? Graças a Deus. Estamos aí, aguardando o que será feito, né? Pra gente poder retornar a vida da gente, a rotina da gente de verdade novamente. Né? Enquanto isso, esse desembaraço, eles não conseguem desembaraçar. A CDHU e a Prefeitura de Marília. Eu comecei a trabalhar com a construção civil, eu estava com 12 anos. Né? Comecei de servente, igual eu estava explicando pro Marcelo aos 17. Falei que não trabalhava de servente mais ninguém, passei para pedreira, aprendi muita coisa. Tenho uma vasta experiência na construção civil. O que você pedir para me fazer, eu faço. Dentro da construção civil eu faço. Desde uma casinha simples, a uma casa bem sofisticada, com piso, com materiais de primeira. Né? Faço parte hidráulica, faço parte de pedreiro, azulejista. Né? Mas eu gosto mesmo de trabalhar no bruto, que é assentamento de broco, reboco, né, contrapiso, alicerce, cavaças, né, é o mais bruto. E faço também os acabamentos, dependendo do terreno onde a pessoa for construir, pode ser acidentado ou pode ser plano. Me dá o projeto na mão que eu te entrego com a chave na porta. Não tenho estudo, só tenho a 4ª série, mas Deus me deu um dom de construir. Nós chegou no CDHU, foi em 2000 e... Ixi, eu nem lembro quando foi. Mas a situação tava feia, filho, né? Tava morando num barraco que só Jesus na causa. Chovia, a chuva caía lá no fundo, passava pro meio da casa, saía na cozinha para sair lá fora, certo? Antes disso teve outras coisas que aconteceu, né? Nós morávamos no 4, do 4 nós fomos para a favela do Risca-Faca. Da favela do Risca-Faca foi tirado nós de lá. Aí nós fomos morar nessa casa. Onde nós fomos morar, amor? Eu nem lembro. Hã? No aluguel social. No aluguel social, depois do aluguel social nós foi para casa da minha cunhada, passamos uns dias lá, eu fui trabalhar em Assis, na Planet Limpa, na firma.
Aí depois fui pra casa, a minha esposa foi pra casa do meu filho. Ficamos lá uns tempos. Pra depois nós ir pro CDHU, não foi? Não, levou. Não. Não, nós foi pra casa do Alvino. É, pra casa do Alvino, que é esse barraco que eu tô falando pra você, que era pior, nem barraco, nem meu barraco na favela era tão ruim como aquele barraco. A situação foi feia. E como é que se diz? Tive os problemas com droga, né? Eu usava droga pra caramba. Aí nós foi pra isso daí, depois desse barraco que nós tava morando lá, pagando aluguel, nós foi pro CDHU. Mas nós não chegamos a morar direto no último andar, nós começamos no meio dos prédios, para depois subir para cima. Né? Aí foi onde começou meu processo de dor, de diabetes, tudo, ver as amputações. Morava lá, subia, descia aqui lá com cadeira de roda, como você mesmo viu. Né? E a nossa vida foi resumindo essas coisas aí. Hoje estamos aqui. Nesse mesmo de novo, aluguel social de novo. Bom, a gente morava lá no último andar, né? O quarto andar lá em cima, onde tinha o térreo. Aí era o quinto lá em cima. E era 4 lances de 13 degraus que a gente tinha que subir. Então era bem difícil, às vezes tinha dia mesmo de chuva, ele tinha que subir e descer para trabalhar ou fazer alguma coisa, era dentro do saco que eu colocava aí de ração até o meio da cintura. Aí chegava lá embaixo, tirava o saco e aí subia na cadeira. Tinha que ir pro culto na igreja, era do mesmo jeito. Na hora de voltar à noite também, entrava no saco de novo para subir as escadas. Para subir e descer com as meninas também. Tinha bastante lugar nas escadas que ficava uns 3 dedos mais ou menos de empoçamento de água na escada. Então tinha hora que descia com o tênis seco, achava que ia chegar lá embaixo com o tênis seco para poder pisar na rua. Nada disso, porque chegava a passar uns pedacinhos com o pé molhado lá, né? Mas aí, como você vive um lugar, você aprende a andar nele. Aí a gente levava sempre alguma coisinha para poder passar ali e chegar lá embaixo com o pé seco. Mas tinha hora que era inesperado. Às vezes chovia na madrugada, a gente não achava que estava tanto cheio de água as escadas, né? E as meninas também, mas a parte mais difícil era a parte dele, que aí o lugar que nós conseguíamos passar com os pés, ele tinha que pôr o bumbum para passar. E aí tinha que sair da cadeira ou sair do chão, degrau, e subir na cadeira às vezes, ou às vezes nem compensava, às vezes molhava tudo. Então era muito sacrificoso essa etapa dele passar pelos lances de escada ali, para poder chegar seco do outro lado, que era lá embaixo ou no destino que tinha que chegar, né? A gente teve muita assim, complicação com as coisas do prédio, que às vezes tinha que arrumar, subir lá em cima, mexer com encanamento, mexer com a parte burocrática, que era a sujeira na laje do prédio, trincaduras que tinha lá, que pingava muito dentro de casa quando chovia. Mas aí meu esposo, que nem eu falei, sempre falo, a gente passa por propósitos que a gente não entende. Perdeu as pernas para poder aprender, não, para subir lá em cima para poder arrumar. Então aí subiu lá em cima, a gente raspamos muita sujeira de pomba lá em cima, se unimos o pessoal do prédio, mexeu com a caixa de água, tiramos a sujeira de cima da parte de sujeira de pombo que tinha lá em cima, né? E aí tinha que fazer uma camada grossa de como fala? De cimento, para poder segurar a água, para não pingar dentro do apartamento. Só que aí depois já veio vendo essa parte burocrática de ter que sair dali. Por quê? Porque era um lugar que estava meio arriscado. Tinha às vezes no corredor mesmo, ali onde tem as fotos que já tirou, caía pedaços do teto. A gente estava dentro do apartamento conversando, aí eu escutava barulho, tal, no chão. Quando abri a porta de manhã cedo que ia ver, era pedaço da laje que estava caindo. Por quê? Porque tinha cano estourado lá em cima e às vezes não tinha união para poder arrumar um pedacinho de cano às vezes. Então, era um pouco complicado eu viver ali assim, porque meu esposo passou pela parte das amputações nas pernas, né? Que aí foi devido à saúde. Aí depois, o que acontece? Ele tinha que descer e subir as escadarias.
As escadarias tinha a parte onde tinha os vãos das escadas, era onde tinha os corredores, que tinha a parte lisa lá em cima, embaixo tem. Embaixo onde a gente caminha com nossos pés, eram os degraus. Em cima vem a laje. Então onde era a laje tinha trincadura. Aonde é o degrau, pingava os pingos da laje. Era onde ele tinha que pôr o bumbum para poder andar, por quê? Porque ele não tem pés para pisar. Os pés dele é as mãos e o bumbum ali para descer e subir as escadas. Então o que acontece? Às vezes, não foi nenhuma nem duas vezes que eu tinha que colocar ele dentro do saco plástico para poder descer e subir as escadas, né? Tinha lugar que tinha corrimão, tinha lugar que não tinha corrimão. Então, às vezes, muitas vezes, tipo assim, as pessoas falam assim, é muito complicado para ele subir. Não, por quê? Porque Deus é maravilhoso e adaptou ele àquela situação. Porque ele subia com a cadeira de roda e ele colocava a cadeira como apoio para ele subir. Às vezes as pessoas que estavam ali embaixo falavam assim, quer ajuda para subir? Ele ficava bravo e falava assim, não precisa, pode ficar tranquilo que eu consigo se virar sozinho. E a cadeira era o apoio para subir e para descer. E chegava lá embaixo, no último degrau, que era o primeiro de subida, ele tirava a cadeira, o saco, ele puxava o saco do bumbum, descia e eu puxava de um lado e ele subia já na cadeira e aí saía. E aí às vezes quando tava o ladrão, que é o cano de água da caixa d'água, ele vazando água muito ali na porta da escada, tem que passar ali com muitos pingos também. Aí a reta final, quando a gente estava quase para sair dali, que foi aonde veio a revolta minha, dele, do meu padrasto, a gente foi e comprou um pedaço de cano, porque não estava tendo desunião, a gente foi lá e arrumamos aquele pedacinho que era uma coisinha tão simples e barata para arrumar, né? Aí compramos o pedaço de cano, colocou, quando demorou muito, não deu 2 semanas, nós teve que mudar de lá, praticamente. Mas era uma coisa que sofremos bastante tempo, e aí aquilo ali ficou muito tempo caindo água ali, a gente sofrendo. Mas quanto à água que caía, às vezes tinha alagamento nas escadas, por quê? Porque a parte lá em cima, onde a gente morava, que era o último apartamento, tinha muita grosseira de cocô de pombo. Às vezes o pombo morria ali na caixa d'água, tinha que tirar aquilo, limpar. Mas a gente não podia também fazer isso, que era uma parte que era perigosa para nós moradores fazer. Tinha que ser a prefeitura nos auxiliando, a parte sanitária do posto indo também lá ajudar a gente. Porque não é tudo que a gente achava que podia fazer, que a gente poderia fazer. Isso já era a parte da saúde. Que a gente às vezes poderia fazer alguma coisa para ajudar nós e poderia prejudicar nós também ao mesmo tempo. E eles que entendem mais sobre isso, poderia lhe dar uma ajuda. E falavam às vezes que quando a gente ia reclamar que nem deu problema na caixa d'água, não estava descendo água para nossa casa, a gente fomos falar com o pessoal do posto. A moça falou assim, ó, é o pessoal da... Ai, como chama? Da Defesa Civil que tem que ver. Mas como que a gente vai mandar o povo da Defesa Civil ir lá para o negócio da água, se não quer o saneamento básico ou o pessoal da área da saúde do posto que poderia subir lá e olhar? Então era um pouco complicado para compreender e entender isso. Então tinha coisas que a gente se abraçava e a gente mesmo fazer. E não era tudo que a gente queria fazer e dava para fazer. Por quê? Porque eu tenho ele especial assim. Mas aí meu padrasto estava ali sempre para dar um apoio pra gente também, para ajudar a fazer algumas coisas. Então o que a gente pôde fazer na reta final, que dava para ter adiantado seu nido um pouco mais antecipadamente e ter vivido um pouco melhor, a gente foi fazer um pouquinho no final. A vida no CDHU, no começo ali foi difícil, né? Porque na época eu tava usando muita droga, então aquilo ali pra mim era sabe? Muitas vezes minha esposa saía pra trabalhar, eu levava as crianças pra escola, aí muitas vezes falava, não, hoje não vou fazer, quando via criança pensa que não. Então pra mim tinha vezes ali que eu não me sentia bem. Ali era um lugar, sabe, um lugar ali onde tem muita gente boa, tem muita gente boa. Tinha muito trabalhador, mas também tinha muito, sabe, muita droga, muita coisa. Então um lugar para uma pessoa que vou falar para você que na época, igual dizer, como é que eu vou te falar isso? Uma pessoa que quer correr da droga, aquilo ali não é um lugar bom para morar, não era um lugar bom. Sim.
para criar seus filhos também ali, dependendo do lugar ali, dependendo do bloco, não era um lugar bom para você criar um filho ou se tá com a família ali. Mas era o único lugar que a gente tinha para ir, sabe? Então, eu pra mim assim, teve muitas coisas boas ali, mas também tem muitas coisas boas. A vizinhança não tem que reclamar não, era cada um no seu canto, né? De vez em quando tinha uns abelhudos que queriam se meter no meio da vida da gente, mas falava, se meter não, falar da gente, né? Mas ao contrário, pra mim ali, onde Deus me deu muita experiência, eu consegui ter muita experiência ali. Mas eu tô vendo isso hoje, sabe? Tô vendo isso ainda hoje, porque naquela época quando eu morava lá não tinha como ver o que Deus queria comigo, até quando eu tenho que amputar minhas pernas. Mas pra mim morar ali, eu vou falar pra você, foi o último lugar mesmo, porque se eu tivesse condições eu moraria, eu não criaria meus filhos, não tinha deixado meus filhos ali. Porque é um lugar que, igual eu falei, tem muita gente boa, mas também tem muitas coisas ruins ali, naquele lugar. No começo eu não queria vir pra cá não. Não queria sair da Zona Sul de jeito nenhum. Morando lá desde 89, mais de 30 anos lá, morando lá. Conheço tudo lá, com a palma da minha mão, cada buraco, cada lugar pra dar nó na mulher. Dá umas escapadas. Então, mas quando eu vim pra cá não queria vir não. Hoje não quero sair daqui de nenhum. Hoje eu gostei daqui. Se eu tivesse condições de ter um imóvel aqui, eu teria. Eu teria um imóvel aqui. E outra, o ruim aqui, só o ruim daqui é a saúde e lugar pra você ir no mercado, essas coisas que é muito caro aqui. Que aí a saúde, esse posto aqui mesmo. O médico ali, ó, é zero. Lá pelo menos, lá e outra. Lá na Zona Sul tem vários mercados grandes, perto, escolas. Minha filha estuda no Bandeirantes, a mais velha. Sai daqui 6 e pouco, 6 e meia, para chegar a 12h45 aqui. Mas vai de ônibus da prefeitura, né? Isso quando o ônibus não resolve deixar eles aí, igual fizeram essa semana, deixaram as duas vezes, passaram e não esperaram eles. E agora falar sobre o transporte aqui no Maracá. Aqui eu vou falar pra vocês, um Deus nos acuda. Já fui deixado, tô sendo deixado por uma linha aqui que faz às 5h15. O cara passa, ele me deixa pra trás. Ônibus, plataforma não sobe. Tem dia que sobe, tem dia que não sobe, tem dia que tem que descer todo mundo do ônibus por causa de mim. Porque vai subir o elevador do ônibus pra pôr o cadeirante. Ela sobe, ela não recolhe a plataforma. Quando não, eles... Aí todo mundo fica aí não vai nem pra frente nem pra trás, os motoristas perdem a paciência, começam a bater no ônibus como se fosse o ônibus fosse culpado. Aí não vai, tem que chamar outro ônibus, vai ter que esperar outro ônibus. Certo? O transporte daqui no centro é de 40 a 1 hora, de 40 a 60 minutos. Aí chego lá no terminal, eu pego outro ônibus, são duas condições pra ir e pra voltar. Aí é o horário que vocês vão chegando, tem dia que eu chego cedo, dia de sexta-feira mesmo é às 4 que eu paro, hoje eu parei às 5. Né? Aí você veja bem, um feriado desse, igual tá aí, chegar às 10 para 6 no terminal pra pegar um ônibus 7h15, mais de 1 hora esperando lá. Então o transporte aqui no Maracá, aqui eu vou falar pra você que é difícil. Aqui é só Deus na causa. Quando você pega uns motoristas bons ainda, quando você pega uns forgados que querem te bater, igual eu já peguei agora esses dias atrás, que até na delegacia eu fui fazer boletim de ocorrência. Então, o negócio é que o transporte aqui é para acabar com o PQ do Goiás. O desejo seria o quê? Que nem eu falei, que fosse preparado um lar para cada um. Térreo, por quê? Porque cada um ia ter a sua própria responsabilidade. Cada um ia ter na sua mente o que eu tenho que cuidar desse bem. Por quê? Porque, primeiro lugar Deus me deu. 2, se eu não lutar para me manter isso aqui perfeito e bonito, não vai demorar muito tempo, vai cair.
3 não é somente para a pessoa que é o maior, o mais velho da casa. Aquilo ali é para os filhos, é para os netos. Então o que acontece? Ali às vezes não era olhado isso. Era olhado para o vizinho, mas não era olhado para mim. Não estava olhando para mim, que era, vamos supor, para o filho meu. Eu estava olhando para outra pessoa do meu lado, mas não estava olhando para mim. Que não estava olhando para o futuro dos meus filhos, aquilo ali, vamos supor. Não falo eu própria, tá? Então, o que acontece? Tem que olhar isso para o futuro. Então, o correto seria, eu penso assim, o meu particular, que se fosse, a questão seria, bom, que fosse um lar para cada uma casa térrea. No meu caso, hoje eu falo que seria bom que fosse uma casa térrea por causa do meu esposo, que ele é especial. Então, seria mais prático para ele. Por quê? Porque é dificultoso, ele tem que subir escada, tem que descer escada. O que ele passa só ele sabe, o que ele já passou só ele sabe, independente do que ele já fez, deixou de fazer. Então o que acontece? Seria, acho que mais, as pessoas teriam mais responsabilidades. Ela ia ser mais compreensiva com as suas obrigações. Ela ia analisar mais antes dela pensar no outro. Ela vai falar, não, eu tenho que fazer porque é pra mim, é pros meus, isso aqui, futuramente, né? Então o que acontece? Futuramente, se ali for para fazer uma reforma, eu creio que será menos gasto do que está agora acontecendo. Por quê? Se for lá reformar, não vai ter tanto gasto como tem em manter as famílias até preparar tudo do zero novamente. Porque se for lá preparar tudo do zero novamente, o que acontece? É terra que tem que comprar, material, mão de obra. E aí, quantos milhões não vai ser? E vai ter que manter as famílias nos aluguéis ainda. Então, pegando aquilo ali, fazendo a reforma como tem que ser feita, os engenheiros foram lá, perito foi lá, eles sabem como é a fundação, eles têm documentação daquilo, eles têm o conhecimento daquilo na mão deles, eles sabem se vai cair ou não vai. E eles sabem o que pode fazer e o que não pode fazer. Eu creio que aquilo ali dá para fazer alguma coisa ainda assim. Mas isso não depende de mim, isso depende daqueles que estão lá em cima e que têm o conhecimento daquilo ali nas mãos. Então, o bom seria que cada um tivesse sua casa, para ter responsabilidade, entender e compreender que é para si próprio aquilo ali e para os seus. Mas, para não ser tão dificultoso, ali ainda tem esperança. Então, é igual eu falei, a moradia boa pra gente, digna, seria sendo da gente. Que aí você pode falar, não, isso aqui é meu. Se eu vou gastar R$1, R$2, seus R$1.000, eu vou gastar no que é meu. Eu vou fazer benfeitoria pra mim, pra minha família. Não vou fazer benfeitoria pra outros, pra terceiros. E eu acho que é isso, moradia digna seria a nossa mesmo. Não é, minha velha?